Há 35 anos, nascia o Colégio Ávila, um lugar onde conseguimos criar experiências memoráveis através da educação. Tudo começou com a visão e determinação do tio Talma e da tia Vera, que desejavam criar uma instituição dedicada à excelência educacional e ao desenvolvimento integral dos alunos. Eu sou então o Talma Antônio Soares Ávila, sétimo de 9 filhos, de um casal que veio lá do norte do Brasil. Eu ainda nasci lá, vim com 1 mês para cá, e depois nasceram mais 2 irmãos aqui ainda, filho de uma ribeirinha nascida ali no Rio Solimões, e com um servidor público federal, que era o meu pai, descendente de italiano. E nós viemos para cá, meus pais vieram para cá. E graças a Deus tivemos essa luta de não ter tudo em mãos, tivemos que construir nós próprios. Eu gosto sempre de lembrar disso. Eu nunca recebi uma herança do meu pai, mas recebi a melhor herança que um ser humano pode receber, que foram os valores, os princípios. Ele era muito rígido até demais. Meu pai era exageradamente rígido. Minha mãe, aquela pessoa doce e tal, equilibrava tudo. E assim formou a nossa família. Estudei na Escola Técnica Federal, um dos melhores momentos da minha vida. Temos um grupo até hoje, da turma de lá, de 69. O tempo foi passando. Quando eu saí da Escola Técnica Federal, me convidaram para trabalhar na Selga, no Hotel Guaís, todo mundo ia para lá. Eu resolvi trabalhar com informática. E foi muito bom, me dei muito bem, ganhei muito na informática, fui pioneiro, um dos pioneiros no Brasil. A principal parte da minha vida foi na informática que eu conheci a minha esposa, atual e única esposa, 46 anos de casado. E conheci lá numa festinha de fim de ano, que um cunhado me convidou, e eu passei a trabalhar em informática e conheci aquela que veio a ser a minha esposa depois. Eu nasci em Goiânia, sou Vera Lúcia Galvão de Oliveira Ávila, e sou a nona dos 9 filhos que minha mãe teve. E estudei o tempo todo aqui em Goiânia, fiz psicologia na PUC. Eu fui da primeira turma da PUC. Nós nos casamos em 77, quando tínhamos 3 filhos, em 89, 12 anos depois, eu fui convidado por um irmão a conhecer um espaço aqui nesse setor. Chegamos aqui, nesse local, no Colégio Ávila, na T38, esquina com a T64 e 55, e tinha uma área enorme, sem nada construído. Aliás, tinha muito pouca construção na época. E ele falou, visualiza aqui uma escola, olha que bacana para a gente construir. E aí eu me entusiasmei assim, chamei minha mãe, que também era professora, e minha mãe ficou muito mais entusiasmada do que eu. Nós vamos chamar o padre, celebrar uma missa aqui. Falei, aqui eu topo. E nós fundamos, os amigos falaram assim, é louco, vai colocar dinheiro num lugar desse. Fundamos, quem veio a princípio inicial, ficar aqui mesmo foi a minha esposa, a tia Vera. Ela sim, o alicerce desse colégio, que ela ficou 5 anos aqui. E eu ganhando dinheiro fora para colocar aqui, para sustentar os 5 primeiros anos, para ver se a gente fundaria uma escola. E começamos com o Colégio Ávila aqui, com duas alas de sala. 3 de um lado, 3 do outro. E começamos já com o ensino médio, porque o meu cunhado, o Dr. Falcão, ele já trabalhava, tinha um cursinho pré-vestibular, e nós começamos com o ensino médio aqui. E assim foi, mas uma das coincidências boas é que no mesmo ano que fundamos o colégio, fomos convidados a participar de um encontro de casal. E foi muito bom, porque nós passamos a trabalhar no encontro, passamos a ser coordenadores, depois passamos a dar palestra. Minha esposa já era psicóloga naquela época, né? Analista de sistemas, administrador de empresa. Aquilo que nós aprendemos no encontro de casais e que passávamos para os outros, nós fomos trazendo também para o Ávila. Porque a escola é uma empresa diferente. A escola é parceria com a família. A escola não é só conteúdo, não é só massificar, não é só robotizar o aluno. A escola é passar informação, mas muito mais. Passar inteligência emocional, controle psicológico, controle emocional, respeito, limites, convivência. E isso nós colocamos desde o início do colégio. Sempre sentimos uma força muito grande aqui, desde o primeiro dia, e qualquer pessoa que entra aqui fala que sente essa energia
grande. Depois de 5 anos eu defini que realmente deveria vir para cá, parei com tudo na informática para vir para cá para dar continuidade ao projeto que a gente sabia que ia ser longo e de muito trabalho. Porque foi crescendo, foi virando uma família geral, porque a gente tem muito contato com todos os alunos que entram aqui. Normalmente quem entra, criança, continua aqui, então a gente participa também da vida dos nossos alunos aqui. Então é uma realização que a gente tem aqui. Eu me apaixonei tanto pela área que eu fiz pedagogia. Aos 59 anos eu me formei em pedagogia e é onde eu realmente me realizo. Isso aqui é vida para nós. A gente mora ao lado do colégio e está aqui todos os dias, 6h30, na porta do colégio, porque a gente gosta. E é importante porque nós estamos fazendo o que gostamos. E aí, assim, começou a história do Colégio Ávila. Eu sou Emanuela Araújo e fiz parte da história da instituição Ávila. Estudei aqui da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Hoje estou com 31 anos e ainda vendo essa instituição crescer, fazendo parte dessa história. Aqui eu vivi muitos momentos lindos, muitos momentos que contribuíram para a minha formação como pessoa, como ser humano, porque minha mãe me trazia para a escola todos os dias. Então ela me deixava aqui na porta da escola e o tio Talma sempre estava ali para receber os alunos, né? E sempre tinha esse contato com os nossos pais. Minha mãe costumava me deixar aqui com a proteção e assim todos os dias, né? E o tio Talma sempre falava, vou querer também a proteção, né? Porque ele via a importância e o significado daquilo para nós como família. O Ávila, ele foi meu alicerce quando eu mais precisei. Eu perdi minha mãe aos 17 anos, eu estava fazendo o ensino médio, uma parte decisória na minha vida, né? Então ali eu estava decidindo meu rumo profissional, estava decidindo minha vida adulta, vamos dizer assim, e eu perdi minha mãe. Então eu sou filha única de parte de mãe, era só eu e minha mãe aqui em Goiânia e me vi sem chão. Porém, eu lembro como se fosse hoje da Lília, na época era minha atual diretora, ela estava comigo no velório e eu fiz uma promessa para minha mãe que ela poderia ir tranquila, que eu seguiria firme e forte estudando, né? Em busca de me tornar uma boa profissional, em busca de ser alguém na vida. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu retomei as aulas depois do ocorrido, a Lília me chamou dentro da sala dela, falou assim, olha, eu estava lá e eu ouvi sua promessa e me falou a promessa. E eu falei, estava mesmo, né? Ela falou assim, você não está sozinha para cumprir essa promessa, eu estou com você e vou te ajudar nisso. Então, você acha que não tem ninguém para te cobrar? Tem sim. A mamãe se foi, mas estamos aqui para te cobrar. E o que for preciso, com relação a essa promessa, eu estou com você. Com o passar dos anos, o Colégio Ávila cresceu e ampliou suas instalações e incorporou novas tecnologias, sempre mantendo seu compromisso com a qualidade e a inovação. Meu nome é José Roberto. Eu estou aqui no bairro, também sou um dos pioneiros do bairro da Nova Suíça, com a Dela Panificadora, assim como o Colégio Ávila. Então tem 32 anos que nós estamos aqui, não fui nascido, mas fui criado aqui no setor. O Colégio Ávila veio, minhas filhas vieram estudar no Colégio Ávila, isso tem muitos anos, né? Então, com esse desenvolvimento do bairro, nós crescemos juntos. Comercialmente falando, o Ávila veio trazer desenvolvimento para o setor. Né? Assim que foi nessa época, tanto o Ávila quanto outros comércios que vieram para cá, o Ávila foi o pioneiro. Então a região toda precisava de uma escola boa, até que veio o Ávila. O Ávila ele deu esse desenvolvimento, uma tranquilidade para a gente ter os filhos morando próximo. Ainda não tinha esse trânsito louco, mas hoje mais ainda com esse trânsito louco, quem mora próximo tem um colégio de qualidade ao seu lado, né? Numa área tão privilegiada. Nada disso seria possível sem a dedicação e o trabalho incansável de nossa equipe de colaboradores, professores, administrativos, equipe de apoio. Cada um tem um papel fundamental nessa história. Meu nome é Marli Silva de Jesus Moraes, eu nasci em Brasília e a minha profissão hoje é auxiliar financeiro. Eu trabalhava numa empresa que fica aqui no final da T38 e para eu chegar até lá eu passava na porta do Ávila, que era bem diferente do que é hoje. Então eu olhava para essa escola e fui começando assim a achar interessante, né?
E eu falava assim, nossa, eu queria que meus filhos estudassem nessa escola. E ia embora trabalhar. Bom, e com o passar dos anos, do tempo, o Ávila adquiriu essa empresa que eu trabalhava. Me chamava na época Swim Center. E eu continuei trabalhando, então começou aí, eu entrei no grupo Ávila. Então começou aí a minha história, que eu digo, a minha história de amor com o Ávila. Quando o Ávila comprou o Swim Center, meus filhos começaram a estudar aqui, na escola, que eu tanto sonhava que eles estudassem. Meu sonho foi realizado e isso para mim é muito gratificante. Eu falo com muito orgulho que meus filhos estudaram nessa escola. O tempo foi passando e eu comecei a trabalhar em outras empresas e entrei numa escola, numa academia. E um dia eu recebo uma ligação. Marli, tem uma vaga para você aqui. Você tem interesse? Eu, na hora, não pensei duas vezes, nem nada. Eu estava trabalhando, cheguei para a minha coordenadora na época e falei para ela, Fabiana, surgiu uma vaga para mim no Colégio Ávila e meu sonho é trabalhar lá e eu estou indo embora. Ela, não, você não pode me deixar assim. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas meu sonho é trabalhar no Ávila. E eu amo trabalhar, eu pego no pé das minhas colegas, mas só na brincadeira, tá? Mas é muito bom, é alegria, é companheirismo. Hoje também eu tenho uma netinha que estuda aqui no Ávila e isso é muito bom também. Teve um momento na minha vida que eu passei uma situação complicada de saúde. E eu precisei me ausentar, eu precisei fazer uma cirurgia muito séria. E a direção, eu até me emociono de querer falar. E eles me ajudaram, me apoiaram, entendeu? E foi muito importante para mim. As dicas que eles me passaram, entendeu? A força que eles me passaram, foi muito bom. Eu comecei aqui no Ávila, eu tinha 23 anos de idade, né? Hoje eu estou com 53, então já é bastante tempo, já tem bastante tempo que eu estou aqui, né, fazendo parte dessa história. A escola sempre investe em cursos de formação, né? Eu tive a oportunidade de viajar, né, para participar de congressos algumas vezes, né, por estar aqui na escola e sempre incentivado a participar, né? Então, momentos que sempre foram de grande importância na minha vida profissional. Olha, eu sou muito suspeito para falar, né? Porque embora eu seja um professor um tanto quanto rígido, é o lugar que eu mais gosto dos alunos, eu poderia dizer isso, né? Porque a escola investe muito nessa formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, desde o início lá na educação infantil. Então, assim, os meninos quando chegam para mim aqui, eles já têm um grande valor agregado que é essa formação humana. Então, eu costumo dizer que aqui eu sinto que os alunos me respeitam os funcionários, respeitam o prédio da escola, né? E tudo isso é fruto de uma formação que vem desde lá, bem cedo, na educação infantil. Então, é uma relação que eu percebo essa humanidade nos meninos. Eu me lembro muito do Luciano. Ele era meu professor de inglês e sempre foi uma matéria que eu tive muita dificuldade. Então, o Luciano tinha um trabalho redobrado comigo, porque ele explicava e eu não conseguia compreender. E ele, com toda a paciência, sempre ficava ali, se precisasse depois do horário, né, me ajudando a desempenhar as tarefas, me ajudava, posso dizer que me ajudava até nas provas, que às vezes ele passava e falava, calma, você sabe, só precisa ter calma. O Ávila, ele é família, né? Então, eu acredito que o aluno Ávila, ele cria essa estrutura familiar, essa estrutura emocional. O Ávila se preocupa muito com a parte humana. Então, o aluno Ávila, vamos dizer que ele é construído e lapidado a ser um ser humano forte. Ao longo desses 35 anos, criamos e mantivemos tradições que fortalecem o espírito comunitário e o vínculo entre alunos, pais e educadores. Eu sou Núbia Rejane, sou graduada em Letras, em Pedagogia, tenho mestrado em Educação, sou psicopedagoga e sou neuropedagoga. Eu entrei no Ávila em 2000, fiquei aqui até 2014, saí, fiquei mais de 8 anos fora
e agora eu retorno desde 2023, no início do ano, como diretora pedagógica geral do Infantil 2 ao ensino médio. Eu sempre senti saudade da minha época aqui, eu tenho memórias afetivas aqui, profissionais, meus filhos estudaram aqui. O Ávila para mim sempre foi um espaço de muito amor, de muito carinho, e eu passava por aqui quando eu estava em outro lugar e tinha vontade de voltar. O Ávila trabalha desde sempre com pedagogia de projeto. A gente acredita na pedagogia de projeto, que é ter um projeto temático que une todos os segmentos. Esse projeto ele tem um tema em que todos os segmentos pegam estratégias diferentes de acordo com a idade de cada aluno, com cada segmento, mas a gente chega nos mesmos objetivos. E o Projeto Asas tem essa finalidade, tanto na educação socioemocional quanto na educação ambiental, colocar os alunos fora dessa bolha do colégio para eles terem experiências para além do mundo da escola, que talvez só em sala de aula eles não desenvolveriam. Por isso a Ávila investe muito em eventos, tem os jogos internos. Esses eventos a gente consegue trabalhar desenvolvimento de habilidades de comunicação, oratória, disciplina, foco, organização, respeito ao próximo, limite, tolerância à frustração, que é tudo que a gente tem ouvido falar também sobre a necessidade de uma educação socioemocional. Esses eventos no Ávila possibilitam um crescimento na educação socioemocional dos alunos. Mesmo com toda essa história, continuamos a olhar para o futuro, implementando projetos inovadores e proporcionando experiências educacionais únicas. Hoje, o Colégio Ávila continua a ser uma força presente na vida de muitas famílias. Com uma infraestrutura moderna e um corpo docente dedicado, estamos prontos para os desafios do futuro, sempre honrando o nosso passado. Eu sou Vânia, sou mãe de Isadora, que estuda aqui desde o Infantil 5. Eu gosto muito de estudar aqui porque eu sinto que é um ambiente acolhedor. Não é só chegar e estudar e ir embora. Eu sinto que desde que eu estudo aqui, a gente sempre foi muito bem recebido pela coordenação em geral e por todas as amizades que eu fiz aqui durante o tempo. Porque não é só uma amizade que eu sinto que eu vou ter na escola e que depois eu nunca mais vou falar. São amizades que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida. O encontro de jovens foi uma experiência única. Foi maravilhoso. Eu esperava que ia ser emocionante, mas não tanto quanto foi. A gente conseguiu ser mais próximo de todos os professores que estavam aqui, de todos os nossos amigos ou colegas, e foi muito gratificante, porque não é uma coisa que eu sinto que eu teria em outra escola. Eu acho assim, que aqui na escola ela é Isadora. Se ela for para outra escola, ela vai ser apenas um número a mais. Ela não vai ter o mesmo valor que ela tem aqui, desde o acompanhamento desde os 4 anos até os 14 anos, né? Então eu viso muito isso e eu quero que siga aqui. Eu acho que o ensino médio do Ávila já teve e foi muito bom. Agora eu acho que vai ser melhor ainda, porque a direção é totalmente preparada. Nós, alunos, também somos totalmente preparados com os conteúdos, com tudo que a gente vem tendo desde o começo do fundamental. E promete bastante, porque a qualificação dos professores é muito boa, além dos que vão entrar. A direção já teve esse contato com o ensino médio, que é muito importante, então acho que não vai ter erro. O Ávila tem um know-how em ensino médio gigante, né? Então nós estamos unindo a tradição que o Ávila já tem de ensino médio, usando todas as estratégias pedagógicas que a gente já sabe que dá certo, que não são experiências agora para nós só desse ensino médio, mas nós elaboramos uma proposta pedagógica inovadora, com metodologias inovadas, com estratégias didáticas bem modernas, aliando a uma tradição nossa, e a gente continua com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com a mesma filosofia do colégio de todos os segmentos, onde a família tem uma relevância enorme, o aluno continua sendo protagonista do seu trabalho, mais do que nunca no ensino médio, né? Então nós estamos muito otimistas e nós estamos com um projeto que une a tradição com a inovação. A escola, nesses 35 anos, a gente conhece ela há 18 anos. Com isso, a gente tem depoimentos, como a gente tem comércio aqui do lado, só das pessoas falando bem da escola, na questão familiar, na questão do ensino, na questão de comprometimento, né? Eles sempre estão mudando, estão melhorando, né? Então a gente aposta nisso aqui, que a gente tem certeza que vai melhorar todo dia, tanto é que nossa filha foi matriculada
para o ensino médio agora. A gente acredita que ela vai sobressair, vai ter facilidade para encarar o dia a dia lá fora com a profissão, com o curso que ela for escolher. A gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. É bem diferente, porque quando você sai do 8º para o 9º, você já sente uma mudança muito grande, porque os conteúdos são totalmente diferentes e fica mais pesado, só que eu acho que isso é muito importante, porque quanto mais conteúdo, quanto mais a gente souber determinado assunto, melhor e mais fácil é pra gente entrar na faculdade que a gente quiser. E agora, indo do 9º para o 1º, eu não sinto que vai ter uma mudança tão grande, até porque a maioria dos professores já tem contato com o ensino médio e isso ajuda muito e acaba influenciando também. Agradecemos a todos que fizeram e fazem parte dessa jornada. Alunos, pais, professores e funcionários. O Colégio Ávila é e sempre será uma grande família.